Fala investidor, seja muito bem-vindo ao canal E-Money. E em homenagem à Copa do Mundo, a gente vai ter a Copa E-Money de fundos imobiliários aqui no canal. Na nossa Copa E-Money de fundos imobiliários, nós teremos aí fundos de logística, agronegócios, lajes corporativas, agências bancárias, shoppings, fundos de CRIs, fundos de fundos e fundos residenciais, onde serão então 32 fundos imobiliários, onde o primeiro vai enfrentar o segundo do grupo, o terceiro vai enfrentar o quarto do grupo e no final a gente vai ter aí um grande vencedor em cada segmento. Todo domingo da Copa do Mundo nós teremos aí dois confrontos, né? Terá dois fundos de logísticas confrontando aí dois fundos de shopping contra dois fiagros e dois residenciais hoje no dia 20. Mas no dia 27 a gente vai ter aí lajes corporativas, fundos de fundos, agências bancárias e fundos de CRIs. No dia 4, logísticos, shopping, agronegócios e residenciais. No dia 11, teremos aí lajes corporativas contra fundos de fundos, agências bancárias e fundos de CRIs. E no dia 18, a grande final, mostrando aí o líder aí de cada segmento. Antes, direto para os confrontos, tenho que agradecer o Leonardo Santos, que é um inscrito aqui do canal, que me ajudou aí a realizar esse projeto. E tenho também que agradecer a Suno, que a Suno tem a Copa Suno de investimentos, que eu achei bem interessante. Eu não conhecia, mas quando eu tive essa ideia de fazer a Copa aqui do nosso canal, eu me baseei um pouco neles também, que o Leonardo comentou que tinha essa Copa, que eu achei bem interessante e foi bem legal. Eu vou deixar até um link aqui para vocês acompanharem, mas é um pouco diferente da nossa. A nossa vai ficar mais na fase de grupos, enquanto a deles teve mais a parte do mata-mata. Mas é isso, vamos para os confrontos. O nosso primeiro confronto é um duelo de gigantes, é o HGLG com o XPLG, os maiores fundos de logística que a gente tem no Brasil. Bom, a gente pode começar aqui pelos segmentos. Dois são segmentos de logística, não tem diferença. O preço sobre valor patrimonial a gente pode ver que o HGLG é de 1,11, enquanto o do XPLG está de 0,88. Nesse momento faz mais sentido o XPLG, um ponto aqui para o XPLG. Em questão de dividend yield, a gente pode ver que o dividendo do HGLG é de 9,81 por ano e o dividendo aí do XPLG é de 8,17 por ano. Então vai aí um ponto para o HGLG. Em questão de ativos, o HGLG tem 17 imóveis, enquanto o XP tem 13 imóveis. Então, mais um ponto aqui para o HGLG. 2-1. Em questão de distribuição, a gente tem aqui em 5 estados diferentes esses 17 imóveis no HGLG, enquanto o XP ele tem 6 estados diferentes. Então, mais um ponto aí para o XPLG. 2-2, está bem apertado. A gestão dos dois é ativa, não tem diferença. A taxa de administração do HGLG é de 0,6% ao ano, enquanto aí a taxa do XPLG é de 0,95%. São duas taxas baixas, mas a mais baixa é do HGLG. Então mais um ponto aí para o HGLG, está liderando por enquanto. Em questão da taxa de performance, a gente pode ver aqui que tem nenhuma taxa de performance o HGLG, enquanto o XPLG tem 20% do que exceder a inflação, IPCA no caso, mais 6%. Apesar de ser uma taxa a mais, é interessante porque motiva o gestor a conseguir rendimento melhor. Então vamos colocar mais um ponto aqui para o XPLG. Está bem empatado 3-3, A vacância no HGLG é de 6%, enquanto a vacância no XP é de 1%. Então eu vou dar um pontinho aqui para o XPLG, porque ele tem uma vacância, tem menos aí porcentagem de imóveis não alugados, isso é bem interessante. Data do IPO foi em 2010 do HGLG, então é um fundo bem antigo, já o XP foi em 2018, então, por ser um fundo mais antigo, vou dar mais um ponto aqui para o HGLG. Em questão da liquidez é bem parecida, um tem 33 e o outro tem 38 mil negociações na Bolsa de Valores diariamente. Então vou colocar mais um ponto aqui para o HGLG. E o gestor a gente sabe que tem o Credit Suisse, que é aí do HGLG, e apesar que no Brasil a situação está mais controlada, a gente sabe que está tendo uma espécie de crise aí de credibilidade no mundo, o Credit Suisse.
E o gestor aqui do XP é a própria XP. Então vou dar mais um pontinho aqui para XP. Então basicamente a gente tem aqui 4 pontos para o HGLG e 6 pontos para o XP-LG. Então nesse momento o XP-LG teve mais pontuação e venceu aí o nosso confronto. No nosso segundo confronto a gente tem o HGBS contra o Vinsky, dois fundos do segmento de shoppings. A gente pode ver o PVP, né, o preço dividido pelo valor patrimonial de 0,87% do HGBS, enquanto o Vinsky tem 0,91%. Então está mais barato nesse instante o HGBS 11. Em relação aos dividendos, a gente pode ver que os dividendos são muito próximos, de 7,77% ao ano do HGBS, enquanto o dividendo do Vinsky é de 8%. Então o Vinsky vai levar essa, mas é bem próximo os dividendos. Em questão dos ativos, a gente tem 17 imóveis no HGBS, enquanto o Vinsky tem 15 imóveis. Então mais um ponto aí para o HGBS. Em questão de distribuição, esses imóveis estão em 5 estados diferentes no HGBS, enquanto no Vinsky são em 10 estados diferentes. Então mais um pontinho aqui para o Vinsky. Em relação à gestão, a gente tem aqui a gestão ativa nos dois. As taxas administrativas de 0,6% ao ano do HGBS e do Vinsky de 1,35%. São duas taxas baixas aceitáveis, mas a menor taxa é do HGBS. Em relação à taxa de performance, nenhum dos dois tem taxa de performance. Em relação à vacância, o HGBS tem 6% dos imóveis não alugados, enquanto o Vinsky tem 7,6%. Então vamos deixar um pontinho aqui para o HGBS, pois ele tem uma vacância menor, uma quantidade de imóveis não alugados menor. A data do IPO no HGBS foi em 2007, enquanto o Vinsky foi em 2014. Então mais um pontinho aqui para o fundo mais antigo. Questão de liquidez, a gente tem 8.000 aqui negociações na Bolsa de Valores no HGBS, enquanto a liquidez do Vinsky é de 22.000. Então mais um pontinho aqui para o Vinsky. Em questão de gestores, aqui a gente não tem tanta diferença, que é o RED e o Vinsky. Mas vamos lá. No caso aqui o HGBS teve 5 pontos, né, enquanto o Vinsky teve aí 3 pontos. Então nesse caso o nosso vencedor do confronto foi o HGBS 11. No nosso terceiro e penúltimo confronto do dia, a gente tem aí dois Fiagros, o XPCA contra o VGIA 11. Segmento de agronegócio, como eu comentei, dois Fiagros, PVP muito semelhante, de 1,5 para ambos os lados, então não tem diferença nenhuma. O dividend yield de 13,33%. E do VGIA 13,90%. Então o VGIA saiu na frente por um pouquinho, né, por pouquíssima coisa, por 0,60%, mas já marcou um pontinho. Em questão de ativos, o XP tem 12 CRAs, 12 CRAs, enquanto o VGIA tem 20 CRAs. Lógico que depende aí da quantidade da equipe também que vai gerenciar, mas eu gosto bastante de ativos diversificados, né, que tem vários ativos, então eu vou dar um pontinho aqui, mais um para o VGIA. Em questão de distribuição, eles têm 7 emissores diferentes nesses CRAs, o XP, enquanto o VGIA tem apenas 3, então vou dar mais um pontinho aqui para o XP, porque o pessoal que segue o canal já sabe que quanto mais emissores, mais securitizadores, menor o risco de ter algum problema com um securitizador nesse Fiagro. Então vou dar um primeiro pontinho aqui para o XP. Em questão de gestão, a gente pode ver que os dois têm gestão ativa. O XP tem uma taxa aí de administração por ano de 1%, enquanto o VGIA tem uma taxa de 1,15%. Então vou dar um pontinho aqui para o XP por ser mais barato na taxa de administração. Em questão da taxa de performance, os dois têm taxa de performance, são taxas exatamente iguais, então não tenho o que comentar. Vacância não tenho o que comentar também, né? Eles não possuem imóveis para ter vacância. Data do IPO, os dois são de 2021, então também não tem muito o que comentar. E em questão de liquidez, aí a gente tem que comentar, porque apesar dos dois ter uma ótima liquidez, um de 128 mil e o outro 485, negociações na Bolsa de Valores, esse pontinho vai para o VGIA para desempatar, né, para ficar 3-2. E os gestores, né, a gente tem aqui XP e a Valora, né?
apesar que eu gosto um pouquinho mais da XP, mas eu não vou dar ponto para isso, porque eu não acho que a Valor fica tão atrás. Então a gente pode ver que nesse momento o VGIA acabou sendo aí o nosso campeão dessa rodada. No nosso último confronto a gente tem o Lug 11, que é um fundo aí de residenciais, né, de imóveis residenciais, contra o VCRR, que também investe aí em imóveis residenciais. O Lug 11 tem um PVP de 0,59, enquanto o VCRR tem um PVP de 0,62. Então está mais barato o Lug 11 nesse momento. Em questão de dividendos, a gente pode ver que o Lug 11 tem 8% aí ao ano de dividendos, enquanto o VCRR tem 10% aí por ano de dividendos. Então, mais um pontinho aqui para o VCRR. Apesar de ser fundos residenciais, eles existem diferença aqui, uma grande diferença, para ser sincero. Enquanto o Lug 11 possui 4 imóveis, ele investe então em imóveis físicos, o VCRR tem aí ativos de dívidas, né? Tem LCI e CRIs. Então eu vou dar um pontinho aqui para o Lug 11, porque a gente sabe que imóveis tendem a se valorizar no decorrer do tempo. Já dívidas podem trazer um dividendo maior, mas não vão se valorizar normalmente no decorrer do tempo. Questão de distribuição, a gente pode ver que tem 3 estados diferentes o Lug 11. Já o VCRR tem emissores, né, mas tem apenas 2 emissores, né, um emissor aí para 3 LCIs e um emissor para 2 CRIs. Então vou dar mais um pontinho aqui para o Lug 11. Em questão de gestão, os dois têm gestão ativa. Em questão de taxas de administração, é 0,76% do Lug 11 e 0,80% do VCRR. São duas taxas extremamente baixas, mas eu vou dar um pontinho aqui para o Lug 11 por ter uma taxa um pouquinho menor. Em questão de performance, a gente pode ver que não existe nenhuma no Lug 11 e no VCRR existe 15%, mas o que excede aí o retorno de 6% ao ano. Como 6% ao ano eu acho muito baixo, não achei interessante. Eu gostei mais do Lug 11, prefiro que não tenha uma taxa, já se tiver uma taxa tão baixa assim. Em questão de vacância, o Lug 11 tem 0,4% de vacância, uma vacância bem baixa, e a vacância aí do VCRR não existe, né, porque ele investe em dívidas, como eu comentei. Então vou dar um pontinho aqui para o VCRR. Em questão da data do IPO, a gente está vendo aqui que um tem o IPO em 2019, que é o Lug 11, e o VCRR 11 em 2021. Então, por ser um fundo mais antigo, eu vou dar um pontinho aqui para o Lug 11. Questão da liquidez, os dois têm baixa liquidez, tem que tomar muito cuidado com esses fundos. Com 10, com 200 é mais perigoso ainda, mas quando eu vejo liquidez abaixo de 1.000, eu já fico um pouco mais ligado. Será um fundo aí que você tem que ter um pouco mais de atenção, né? O Lug 11 tem 600, enquanto o VCRR tem 700. Então, eu vou dar um pontinho aqui para o VCRR, mas é uma diferença bem pequena. E o gestor a gente pode ver que é o Inter e o Vectis, né? Então são dois gestores interessantes, apesar que eu gosto mais de um deles, mas eu não vou dar meu aval aqui porque seria mais pessoal. Mas aqui a gente pode ver que ficou então 3, 4, 5, 6-3, foi a maior goleada que a gente teve no dia de hoje, né? Então o Lug 11 acabou vencendo. Então os vencedores que a gente teve nesse primeiro confronto foi o XPLG, foi o HGBS, o Vigia e o Lug 11. Se você for investir num desses fundos, não se esqueça de pesquisar pelo relatório, leia o relatório, sempre é bom você conhecer um pouco mais antes de estar investindo. Se você quiser, você pode encontrar o relatório no Status Invest, no Funds Explorer, ou você pode ir lá no site da B3, no plantão de notícias, e digitar pelo fundo que você deseja pesquisar o relatório, o fundo que você deseja pesquisar, e realmente clicar no buscar. Vou deixar o link aqui embaixo caso vocês quiserem. E não perca no dia 27 do próximo domingo, o nosso segundo dia aqui de confrontos, que a gente vai ter esses confrontos de lajes comerciais, fundos, agências bancárias e CRIs. Se você gostou desse vídeo, clica no curtir, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e até a próxima.